Olha, nós voltamos a falar urgente agora da morte trágica do jogador de futebol Diogo Jota, atacante de ponta do Liverpool, um dos principais times da Liga Inglesa e também da seleção portuguesa. Ele atuava junto ao Cristiano Ronaldo. Ele morreu junto com o irmão num acidente de carro. Informações da polícia dizem que o pneu do carro do jogador estourou durante uma ultrapassagem. A gente repercute essa notícia com o nosso correspondente em Londres, Sérgio Uti, que tem as últimas atualizações ao vivo pra gente. Bom dia, Uti. Bom dia, Darlison. Bom dia a todos. Pois é, há pouco o primeiro-ministro Keir Starmer, aqui do Reino Unido, lamentou a morte do jogador, disse que está devastado com a notícia. Essa foi a mesma postura, aliás, do Liverpool, do time do Liverpool, que publicou uma mensagem simples e forte nas redes sociais, dizendo que o time está devastado. E à medida em que essa notícia se espalha pelo país, pessoas estão indo ao Anfield, o estádio do Liverpool, deixar flores, fazer homenagem ao Diogo Jota. O primeiro-ministro português também se pronunciou, as associações de futebol aqui da Inglaterra e também de Portugal, a seleção portuguesa de futebol. Há uma consternação muito grande aqui por conta da morte desse jogador, muito jovem, 28 anos, tinha acabado de se casar, se casou no último dia 22 de junho, com a companheira com quem já estava junto há muitos anos, tinha filhos com ela, 3 filhos com ela, e essa notícia, claro, deixa o mundo do futebol muito triste, Darlison. E nas próximas horas é possível que haja muito mais homenagens, inclusive o time do Liverpool já baixou as bandeiras do time a meio mastro em Liverpool, e vários companheiros dele, inclusive Cristiano Ronaldo, que você citou há pouco, já publicou também em suas redes sociais uma homenagem lamentando a morte do jogador e desejando toda a força do mundo à família de Diogo Jota nesse momento difícil, Darlison. Olha, é realmente uma notícia muito trágica, né? O Diogo Jota, para quem não conhece, o Sérgio Uti, mostra a dimensão desse jogador e a importância dele não só na Liga Inglesa, que é a principal liga de futebol do mundo, mas também na seleção de Portugal. Ele que faz parte dessa renovação com o próprio Cristiano Ronaldo passando o bastão para os novos jogadores, né? Exato. Olha, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo em maio de 2022, quando o Liverpool estava a ponto de disputar a final da Champions com o Real Madrid, acabou perdendo aquela final por 1-0, e eu me lembro do Diogo Jota muito solícito. A impressão que eu tive dele era de um sujeito que, apesar de novo, na época ele tinha 25 anos, muito maduro, se colocando ali de uma forma muito profissional, muito madura. E, é claro, estava ali num dos principais times do mundo, uma das principais vitrines do futebol do planeta, um time que é extremamente conhecido. Ele sabia dessa responsabilidade e era muito respeitado aqui, não apenas pelo futebol que praticava, mas também pela postura que tinha em campo. A torcida do Liverpool tem ainda uma referência dele, do sujeito que se entrega em campo, daquele que não para de lutar em momento nenhum. E isso, obviamente, aumenta muito a tristeza aqui, não apenas dos torcedores do Liverpool. Há pouco chegou a notícia aqui, o Wolves, que é o time que ele jogou aqui na Inglaterra antes do Liverpool, também prestando homenagem a ele. O Porto também passou pelo Futebol Clube do Porto, também homenageando esse jogador. Certamente é uma notícia que vai mexer profundamente com o mundo do futebol. Ô Sérgio, você referiu-se a essa entrevista, a gente conseguiu um trechinho aqui, uma imagem que mostra você entrevistando o Diogo Jota. Vamos acompanhar um trechinho, ó. Sendo uma final da Champions, não haverá desculpas, toda a gente irá estar motivada e irá dar o seu melhor. É um trecho rápido, né? Foi ali na saída, possivelmente, de um jogo. Até explica o contexto dessa entrevista e quais impressões que você teve do Diogo Jota na ocasião, ô Sérgio. Na verdade, eu fiz uma outra entrevista com ele, que era uma entrevista antes do jogo, uma entrevista que a gente parou, sentou e conversou ali. Eu tive cerca de 10 minutos com ele.
E foi essa a impressão que eu tive, a de um profissional maduro para a idade dele. Essa eu me lembro que foi essa a impressão que eu tive no momento, e ele foi ali bastante solícito, respondeu as perguntas. Eu ainda comentei com ele da felicidade ali de conversar com um jogador que falava português, ainda com sotaque português. Comentei com ele que eu gostava muito do sotaque português, e a gente teve esses momentos ali. Foram um pouco mais de 10 minutos, mas a impressão que eu tive dele foi uma impressão muito boa, acima de tudo de um sujeito muito profissional, muito comprometido ali com o que estava fazendo. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.